Noite Ministério Profético. Vamos estar falando nesse podcast sobre regras e etiquetas do Ministério Profético. Um dos pontos abordados é com relação à paciência. Nós devemos ter muito cuidado, muita cautela com relação a quando vamos falar. Devemos prestar atenção com relação ao momento certo de ministrar a palavra, de falar a palavra, seja ele de exortação, seja ela de revelação, seja ela uma promessa. É preciso ter paciência e cuidado para com o outro, com relação a como ele vai receber aquela palavra. Mesmo sendo uma palavra de bênção, a gente precisa entender se realmente aquela pessoa ela está madura para receber aquela palavra. Então, paciência é uma das regras que devemos ter. Discernir o tempo certo. Será que agora é o momento em que eu devo ministrar essa palavra? Se for uma palavra, ela seja pessoal ou coletiva, deve ter o mesmo cuidado. A gente não pode receber a palavra e logo de imediato irmos e declarar aquela palavra, mesmo que seja para um coletivo. O bom é que a gente espere o momento certo, o tempo certo para falar aquela palavra. Então, paciência é uma das regras para que possamos ter um bom serviço, ser um bom servo no que se refere a palavras proféticas. Outra regra é que devemos estar com nossa vida sempre no altar, sempre buscando estarmos nos purificando, porque a nossa vida precisa estar contextualizada, precisa estar purificada para que possamos liberar uma palavra, para que para que a gente possa ser instrumento usado pelo Senhor. Lembre-se que não é necessário termos várias versões bíblicas para que a profecia ela seja validada. Quem dá a validação da profecia é o próprio Senhor, testificando através do nosso espírito com o espírito da pessoa que está recebendo a palavra. E agora eu vou trazer para vocês algumas orientações com relação ao que se refere a um ministério profético, ao entregar uma palavra. Outro ponto abordado é a responsabilidade na entrega da palavra da profecia. Deus, ele nos dá a palavra, ele está no comando, mas o controle dessa palavra ser liberada está em nossas mãos, está sobre nossa responsabilidade. Então precisamos ser responsáveis a entregar essas palavras, a entregar a palavra ali, o qual o Senhor nos deu para dar àquela pessoa, e mais uma vez, seja ela pessoal ou no coletivo. É uma responsabilidade muito grande ao falarmos, ao declararmos uma exortação, uma palavra de revelação para alguém. Então é uma responsabilidade muito grande. Então nós precisamos ser responsáveis a entregar uma palavra. Se você não se sente seguro ou não se sente também maduro o suficiente, apesar que uma vez que o Senhor te entrega uma palavra, acredito que Ele sabe que você está apto a receber aquela palavra e a ministrar. Mas se você não se sente seguro para falar essa palavra para aquela pessoa, é bom que você chame alguém da nossa liderança ou alguém da equipe núcleo do nosso ministério, para que possa, junto com você, estar liberando essa palavra. Lembrando que é uma regra também, o qual a gente sempre traz. Mulher, né, ela libera palavras para mulher e homem para homem. Se caso a palavra seja liberada, que você recebeu, seja para um homem, procura um homem do ministério, para que ele possa ir junto com você e você possa liberar essa palavra. E a mesma coisa acontece com as mulheres. Acontece com os homens. Se os homens receberem uma palavra específica para uma mulher, que ele chame uma das mulheres do ministério, para que junto com ele possa ir lá e entregar essa palavra. Essa regra também ela se coloca com relação a quando estamos na intercessão. Homem sempre ora por homem e mulher sempre ora por mulher. Isso é uma regra que a gente já está bem taxado com relação a isso. Se for necessário, e você vê que é uma oração específica para um rapaz, chama alguém do ministério, chama um homem do ministério para que ele possa ir com você, porque possa ser que tenha algo que você precise tocar e aí é muito cauteloso. Assim também o homem, quando receber uma palavra que for direcionada para uma mulher, chama uma mulher do ministério para que ela possa ir junto com você e fazer essa oração. É preciso, é uma regra ao qual a gente deve seguir fielmente. Outro ponto a ser abordado é que nós precisamos estar correspondendo com aquilo que o Espírito ele testifica no nosso coração, aquilo com que o Espírito ele tem para falar através da gente. Então nós precisamos estar sempre com o coração no altar, sempre purificados,
buscar sempre estar na presença do Senhor é muito importante para um ministro profético. Estar sempre se purificando, sempre buscando uma vida no altar. Outro ponto também é com relação ao tom de voz. Não é preciso aumentarmos o tom de voz ou falarmos muito baixinho. Um tom normal de voz. Não é o nosso tom de voz também que irá validar essa profecia, essa revelação, essa exortação. Então, é um único tom. Sempre lembre, você é um ministro, você é um instrumento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai gritar, ele não vai falar alto. Quando for de bradar, eu acredito que é algo mais nosso, de bradar, de jubilar. Mas o Espírito Santo, ele é muito, muito paciente, ele é muito calmo. Então não precisa aumentarmos o tom de voz. Isso não vai validar nossa profecia. Mais uma vez, o que vai validar nossa profecia é o que vai testificar no nosso espírito com o espírito daquele que está recebendo. Então, sempre mantenha um tom de voz, o qual a pessoa ela possa entender, ela possa discernir aquilo que está sendo falado. Algo que eu acho bastante interessante na nossa igreja é que quando é algo para o coletivo, e aí se levanta um profeta para falar, tudo é cessado, todo som, todo mundo se cala, o louvor ele para, não há nenhum ruído para que o pastor mesmo, o ministro, quem estiver ali à frente, possa receber aquela palavra, possa discernir sem nenhum ruído. Ao falarmos também para uma pessoa, devemos ter cuidado, falar sempre próximo ao seu ouvido, para que ele possa ouvir bem, para que ele possa discernir, para que ele possa estar recebendo a palavra sem nenhum ruído. Por mais que seja no momento em que esteja o louvor tocando, que não é algo para o coletivo, mas algo para o pessoal, tenta chegar mais próximo do ouvido da pessoa para que ela possa ouvir bem. Não precisa gritar no ouvido da pessoa, mas num tom qual ela ouça. Se tiver um som muito alto, seria bom que você se afastasse um pouco, trouxesse a pessoa um pouco mais para fora ali daquele ruído, para que ela possa ouvir melhor, para que ela possa entender o que está sendo falado, o que está sendo ministrado através de você, levando aquela palavra para ela. Algo que é crucial é o amor. O amor ele deve estar sendo exalado quando profetizamos, quando declaramos, até mesmo quando exortamos. A exortação ela também deve ser com amor. Você não vai com agressividade, você não vai exortar uma pessoa com agressividade, mas o amor. O amor ele prevalece, o amor ele liberta, o amor ele cura, o amor ele restaura. O amor, então quando for falar para alguém, quando for ministrar uma palavra, quando for declarar, quando você for orar por uma pessoa, lembre-se, eu preciso exalar o amor. O amor está em mim, eu preciso exalar esse amor para essa pessoa. Sempre se colocando no lugar do outro, sempre se colocando no lugar do outro. Será que eu gostaria de receber essa palavra com grito, com raiva, com expressão de ira? Não. Então, aquilo qual a gente não quer receber, a gente também não precisa dar. Devemos ter esse cuidado ao levar uma palavra de que? Será que eu gostaria de receber essa palavra dessa forma? Lembre-se, sempre se coloque no lugar do outro. Sempre coloque-se no lugar do outro. Outra forma adequada de levarmos a palavra, seja para o coletivo ou pessoal, no culto, na igreja, é que, se for uma palavra de exortação, que você chame uma pessoa núcleo da igreja. A gente tem uma equipe núcleo no nosso ministério profético. Então, se a gente pegar aquela palavra e não liberar ela já para a igreja, mas o adequado seria que você chamasse um dos ministros ou uma pessoa núcleo. Nós temos Carla, Renata, Érica, Xande, né? Pessoas que estão na equipe núcleo que podem te ajudar com relação a expressar, a declarar aquela palavra. Então, no culto, até porque tem cultos em que vai muito visitante, então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Como será que essa pessoa vai receber essa palavra dessa forma tão agressiva? Ou será que ela vai entender aquilo? Então a gente precisa ter esse cuidado. Lembra que eu falei lá no início? Responsabilidade, nós somos responsáveis por aquilo que está sendo falado, pela a palavra que está sendo liberada. Então, bom é que uma palavra sendo liberada no culto, na igreja, principalmente no horário em que há bastante visitantes,
segura um pouco essa palavra e leva ela até uma pessoa núcleo, para que ela possa também discernir junto com você e ver o tempo certo de entregar essa palavra. Palavras negativas ou de julgamento. Não existe isso no ministério profético. Não existe isso em uma profecia, julgamento. O Senhor, Ele é o juiz, Ele é o justo juiz, Ele é que julga, mas Ele não vai, de jeito nenhum, colocar o réu a ser totalmente exposto, né? Se Deus, Ele é amor, Ele não vai expor o pecado de ninguém para a igreja, Ele não vai expor o pecado de ninguém para ninguém, a não ser que seja uma pessoa muito próxima ali e possa ajudar aquela pessoa. E às vezes também pode ser alguém até distante, sabe? Mas o Senhor, Ele vai preparar o momento, o Senhor, Ele vai preparar tudo para que aquela pessoa, ela não se sinta julgada, mas que ela se sinta amada. Amada pelaquela pessoa que está ali tentando ajudá-la através daquela palavra que o Senhor está ali expressando em amor. Então o amor, gente, o amor, ele precisa ser muito forte quando estamos falando. A palavra, ela tem poder de vida e ela tem também poder de morte. Lembre-se disso. Está lá em Provérbios 18, 21. A palavra, ela tem poder de vida e de morte. E nós, como ministério profético, temos que levar vida para as pessoas, liberdade, dar a elas a liberdade, tirar elas de prisões de pecado, tirar elas de cativeiros. Esse é um dos pontos principais do ministério profético, é levar vida, é trazer o melhor daquela pessoa para ela mesma, para que ela entenda que ela não é aquela pessoa que ela está vivendo aquele pecado, mas que ela é uma pessoa bem melhor do que aquilo que ela está vivendo, que ela é uma pessoa bem melhor do que aquilo que ela está no momento aprisionada. Então lembre-se, a sua palavra, ela precisa ser uma palavra de libertação, ela precisa ser uma palavra de vida, que traga vida, que expresse vida, mesmo sendo uma palavra de exortação. Você tem que trazer o melhor daquela pessoa para você tem que trazer para ela o amor de Deus. Nunca coloque uma pessoa no lugar, na cadeira do julgamento. Você não é juiz, nós não somos juízes de ninguém. Deus é aquele que julga, né? Eu me lembro agora da passagem de Davi e de Natan. Natan, ele não julgou, de forma nenhuma ele julgou Davi. Ele trouxe um relato para que Davi, através daquele relato, entendesse que aquela pessoa que Natan estava falando era o próprio Davi. Mas Natan, ele não julgou, de forma nenhuma, Natan, ele não colocou Davi na cadeira do julgamento. E aí, a gente, como também, né, profetas, Natan na vida de pessoas, a gente nunca deve colocar a pessoa no lugar de julgamento, mas sim trazê-la para o amor, para que ela possa ser liberta daquilo que a aprisiona. O bom, quando a gente for, né, nessa questão de levar, né, a exortação para a pessoa, não ir com palavras negativas nem de julgamento, mas sempre expressando para ela, olha, você pode se libertar disso, o Espírito Santo, ele vai te ajudar a você se libertar disso. Eu estou aqui para te ajudar a libertar disso. Não estou aqui para lhe julgar, mas estou aqui para te ajudar, para, em amor, te ajudar a sair desse pecado, a se libertar. Caso essa pessoa ela não entenda naquele momento, chama, mais uma vez, né, chama um líder, chama uma pessoa núcleo para que possa te ajudar com essa pessoa. Eu tinha um testemunho que num culto, eu não me lembro qual foi o culto, eu sei que eu estava servindo e fui chamada lá na frente, que tinha uma pessoa que estava possessa, e aí eu cheguei lá e a primeira coisa que eu tentei evitar foi expor aquela pessoa. Eu disse, gente, vamos pegar essa pessoa e vamos levar ela lá pra cima, pra sala de oração. A gente ainda tava num prédio Carvalho. Vamos levar ela lá pra cima, para que ela não seja exposta, para que não venha aquela aglomeração. A aglomeração não ajuda nesse momento. E aí a gente subiu com ela e chegou lá. O que eu falei pra ela foi, olha, você é importante para o Senhor. Isso que está tentando te aprisionar não é maior do que o Senhor, não é maior do Deus que você serve. Você está aqui buscando a sua libertação, está aqui buscando a sua liberdade, está buscando aqui vida, está buscando aqui resgatar a sua família. Então não permita que isso seja maior do que o Deus Altíssimo, Deus glorioso. Então, e aí eu trouxe para ela um lugar de amor e não de julgamento. E aí abracei,
sabe, declarei sobre ela palavras de bênção. Você é bênção, você é luz. Onde a planta dos seus pés tocar será abençoado. Você não vai ser mais possessa. Você é livre. Declare que você é livre. E eu acabei falando isso. Então, trouxe para ela amor e não julgamento. E outra coisa, não a expôs. Não expôs aquela pessoa ali, né? Porque acaba até mesmo os olhares, às vezes não é nem palavras, mas muitas vezes olhares de julgamento são piores do que palavras, né? Então, até mesmo a gente deve ter esse cuidado, no olhar, sabe? Não olhar com olhar de julgamento, mas olhar com olhar para a pessoa de amor. Transmitir o amor, exalar o amor para aquela pessoa em todo momento. Outro ponto que eu queria também trazer é uma regra básica, mas que eu acredito que seja importante. Como intercessores, nós precisamos também, ao findar, né, um momento de intercessão, não no culto, mas algo mais, um seven time, né, um momento mais longo de oração, no qual você está exposto a estar mais próximo e orando por mais pessoas. O ideal é que a gente possa tirar a poeira de intercessão, sabe? E sempre que começarmos um momento de intercessão, orarmos pelos nossos familiares, para que o Senhor blinde, porque quando intercessor é atalaia, e a atalaia se coloca na brecha, e quando a gente se coloca na brecha, a gente está realmente exposto ali a receber, né, aquilo que iria para uma pessoa, para aquela pessoa que estávamos orando, e acaba vindo até mesmo para o intercessor. Então, ao findar um momento longo de oração por alguém, Senhor, tiro toda a poeira de intercessão, cubro toda a minha família, toda a minha parentela, que nada aconteça, blindo cada um, sabe? Foi algo que eu aprendi numa escola que eu fiz, uma escola de cura e libertação, que muito me ajudou também nesse meu entendimento desse dom, né, desse ministério, o qual eu amo, que é o da intercessão. Eu me encontrei quando eu fiz essa escola, e hoje eu a uso com todo amor e carinho, tudo aquilo que eu aprendi, né? Então eu queria trazer para vocês isso que eu aprendi lá. Eu até também, né, como um testemunho, teve um momento que a gente estava orando, um longo período também de oração, e ao findar, eu chamei o pastor e orei com ele, tirando toda a poeira de intercessão. E aí, como eu era nova na igreja, né, na nossa comunidade, na CCMS, eu achei que o pastor não entenderia aquela oração. E depois ele disse: obrigado, filha. Ele entendeu, né, aquela oração que foi necessária para tirar toda a poeira de intercessão ali dele. E é isso. Que possamos exalar o amor. Regras, elas precisam ser cumpridas. A palavra diz que tudo que devemos fazer para o Senhor, que possamos fazer com ordem e decência. E ordem e decência são regras a serem seguidas, são regras a serem alinhadas. Tem regras que vai de acordo com as denominações, de acordo com... E vou trazer para vocês agora algumas orientações. É sempre bom lembrar também, uma das regras, que a gente deve ter cuidado, nós devemos ter cuidado quando formos servir, né? Quando estivermos servindo. Será que eu estou apta a servir? Será que eu estou realmente com o coração ali quebrantado, disponível a servir? Porque muitas vezes os nossos sentimentos podem interferir numa palavra ser ministrada, numa palavra ser liberada. Se não for com aquela pessoa que você vai declarar a palavra, que você vai ministrar a palavra, mas às vezes até há uma alteração no tom de voz, né? Se você está um pouco alterado, um pouco chateado, e às vezes você vai dar uma palavra de encorajamento, você vai com um tom mais agressivo. Então a gente precisa ter esse cuidado com relação a o que eu estou transmitindo através do meu sentimento para aquela pessoa. Um testemunho meu mesmo que eu sempre faço é ter cuidado. Sempre que vem uma palavra, né, e eu vou falar, declarar essa palavra para alguém, ou até mesmo seja no coletivo, eu sempre peço ao Senhor que, se for algo, sentimento meu, humano, que cesse, que aquilo se acalme, mas que se vier do Espírito, eu digo: Senhor, eis-me aqui e usa-me. E aquilo não para, é um pulsar, é um bater do coração diferente. E aí, quando o coração ele desacelera, eu sei que aquilo ali era algo meu, sentimento meu, um desejo meu a falar para aquela pessoa. Mas quando não para a palpitação e fica aquela aceleração, eu vou e entrego a palavra. E aí a gente sempre traz, né, aquela palavra
que, olha, tô entregando essa palavra para você, mas se não for, se não for o momento, se você não estiver entendendo agora, né, que você ore e peça ao Senhor, que Ele discirna o tempo certo dessa palavra, que você guarde no coração, peça ao Senhor a Ele orientação sobre essa palavra, ou até mesmo guarde ela um pouco, porque possa ser uma palavra que não seja para o momento agora, mas seja para o futuro. Então, é sempre bom deixar e também lembrar que nós estamos ali aprendendo, né? Todos os dias nós estamos aprendendo as coisas, aprendendo o que falar, aprendendo com relação à profecia e ser um ministro, né? Ser um profeta. Também devemos ter cuidado com as frases. Deus me disse, Deus está falando, Deus falou, o Espírito Santo. A gente precisa ter cuidado, porque uma vez que a palavra ela foi falada, ela foi liberada no seu coração, quem vai receber, quem está recebendo, e até mesmo você vai discernir que veio do Espírito. E se veio do Espírito, vai testificar no Espírito do outro. Então não precisa ter essa declaração, essa frase, né, que muitas pessoas às vezes dizem. Ah, Deus mandou falar, Deus mandou dizer, eis-me, eu, Senhor, te digo, sabe? São expressões que são faladas ainda, mas que elas, com o tempo, precisam ser diminuídas, porque o Espírito, ele vai testificar a pessoa que está recebendo com a pessoa que está falando. Haverá uma testificação, seja através de uma palavra, a gente usa até mesmo aquele exemplo, né, de tipo, a pessoa foi e disse, Senhor, se chegar uma pessoa e falar para mim amarelo, é porque veio da parte do Senhor. Então a pessoa não precisa chegar um ministro, né, o profeta não precisa chegar lá e dizer, o Senhor mandou dizer amarelo. Não, olha, tem uma palavra para te falar, para te entregar, amarelo. E aí, a pessoa vai testificar com que ela já tinha pedido ao Senhor para que revelasse a ela que era o Senhor que estava falando. Então a gente não precisa estar o tempo todo dizendo o que o Senhor diz, Ele já diz por si só. E aí vai testificar através de nós. Haverá a testificação através do Espírito. A pessoa irá discernir. Até porque um ponto também que é falado é que o que é julgado não é o profeta, o que é julgado é a profecia. Então a gente não precisa estar trazendo essas verbalidades que muitas vezes até de expressões, né, de uma certa denominação.